família dos devotos, hoje 2 de novembro, dia de finados, né? É um dia que a gente inevitavelmente lembra muito dos nossos entes queridos, né? A gente gosta de homenageá-los e a gente sabe que é um dia difícil, né? Principalmente para quem perdeu recentemente, seja recentemente um ente querido, né? Um amigo. Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso agora, no nosso momento Saúde e Fé. A gente quer entender um pouco mais o luto, como lidar com isso, né? Como lidar com isso com as crianças também. Por isso a gente tem aqui a psicóloga Bruna Onda, ela vai conversar um pouco com a gente. Seja muito bem-vinda aqui à família dos devotos. Eu que agradeço imensamente mais uma vez por estar aqui, a convite de vocês, com esse tema, né? Que é um pouquinho dolorido, como nós estávamos falando um pouquinho antes aqui, mas que é muito necessário para quem está passando por esse processo do luto. Então, no dia de hoje, é muito importante falar sobre isso. Eu tenho a Elizabeth Kübler-Ross, ela traz em um livro dela, não sei se o senhor já conhece ou se você já conhece, mas ela traz pra gente os estágios que todos nós que passamos por esse processo é inevitável, que são 5, que o primeiro é a negação, que quando a gente se depara com a morte, é inevitável, ela dói, ela ou inesperada ou não inesperada, porque nós temos isso também, né? É uma morte que a gente espera que às vezes aquele paciente já está na UTI ou aconteceu alguma coisa bruscamente. Nós tivemos muito recentemente a pandemia, o Covid, que levaram N pessoas, assim, e foi de uma hora para outra, então a gente não espera. Aquela pessoa jovem, adolescentes, crianças, saudáveis que você não espera. Então, tem o luto que a gente passa, que é aquela morte inesperada, e tem o luto que a gente acaba esperando já no processo de adoecimento do paciente. Bem-vinda, querida Bruna, psicóloga. Obrigada. E dentro desse assunto é interessante nós refletirmos também, dentro do luto, saber lidar com a morte, mas muitas vezes nós temos pessoas ou situações que vão se entregando para a morte. Então gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre como lidar com a situação do adoecimento, propriamente da fragilidade humana e uma mensagem também para aquelas pessoas que estão passando por este processo físico, orgânico, para não se entregarem. Quer dizer, vamos colocar também a morte em um processo de vida. Uhum. Eu fiz um estágio numa casa em Guaratinguetá que trata muito com pessoas com câncer. E ali eu me deparei muito com essa situação que o senhor está trazendo. Não conseguir lidar com aquele processo do adoecimento. É que nem assim, a gente fala de um câncer, automaticamente a gente já pensa, poxa, eu vou a óbito. Tudo vai acontecer de pior na minha vida, e não é assim. Então, eu peguei casos assim, que a pessoa se entregou e pro processo de recuperação da saúde dessa pessoa, isso prejudica. Parece que o negócio fica mais intenso. Ela fica mais frágil. E na contramão, eu peguei pacientes ali que se agarrou na fé. A fé, eu acho ela de extrema importância no processo de cura. Porque... Gente, foi o quê? Foi agora em outubro mesmo, que eu fiz uma palestra de Outubro Rosa, e eu escutei um relato. Já tinha dado, né, no BIRADS de mama, o mais grave mesmo. Então, assim, era um câncer bem agressivo, no qual essa paciente ia precisar fazer a mastectomia, que seria a retirada total da mama, e ela veio com um testemunho de fé dela. Então, a fé, a gente sempre fala no todo, isso aí é válido para todas as religiões, é a sua crença, é com quem você vai estar se agarrando, a Nossa Senhora, com certeza, a Deus. Então, assim, a partir do momento que você agarra nessa fé, tudo tende a melhorar. Ela foi fazer um exame recentemente e, assim, estava 12 centímetros o nódulo dela, foi para 3 centímetros. Olha só como é que ele está regredindo. E ela falou, é a fé, então ela foi dar o testemunho. Então, assim, para você ver como que é a fé, aqui mesmo, quantos casos a gente se depara aqui dentro, gente, com uma cura, que às vezes a pessoa está totalmente desacreditada. Até a medicina desacredita daquilo ali, mas a pessoa agarrada na fé que ela tem em Nossa Senhora, em Deus, seja na crença que ela tiver, gente, o caminho é um só, eu tenho certeza da cura. Então,
uma palavra de conforto aí para quem, né, nesse momento a gente até chega a esquecer, porque é o que eu falei do processo de negação, não estou passando por isso, eu vou me curar, mas assim, depois a gente se volta a Deus, se volta a crença e tudo. Com certeza. Até para a família também, quando a pessoa tem essa fé também para a família, de repente se acontece da pessoa enfim, morrer também, é mais fácil isso, né? Porque assim, a fé da pessoa não, ela lutou até o final, ela acreditava, né? Então isso também fortalece a família. Com certeza. Isso é Com importante. certeza. Algo muito interessante, Bruna, que eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho também, Letícia, são os sentimentos que geram também esse processo de morte. Por exemplo, ou se geram a tristeza, a raiva, o ódio, o ressentimento, a falta de perdão, a falta ou ausência do amor. Como lidar com esses sentimentos para que a gente assim não se autodestrua psicologicamente, espiritualmente, fisicamente? É tão difícil, né? Antes da pessoa ir a óbito, falecer, seja por qualquer causa que seja, a gente ainda tem um tempo da gente pedir o perdão, de fazer o que, né, não conseguimos fazer ainda dá tempo. O problema é depois que essa pessoa vai a óbito. Aí vem esse sentimento de revolta. Teve um caso em Curitiba de uma mãe que perdeu uma filha. A filha suicidou. E essa mãe era muito ausente na vida dessa filha. E teve um momento na vida dessa mãe que ela chegou a entrar no cemitério para querer abrir o túmulo, para poder pedir o perdão dessa ausência. Então, assim, não deixar nada para depois. A vida está acontecendo agora. O perdão tem que ser agora, essa atenção tem que ser agora, esse carinho tem que ser agora. Próprio para isso, para depois, nessa partida, não ter esse ressentimento, você não ter... Doer vai. Gente, é uma partida, é um ente querido, é um filho, é uma filha, né? É um marido, uma esposa. Então, a dor é inevitável. A dor é inevitável, mas ela pode ser mais leve. A partir do momento que você se entregou nessa vida por inteiro para aquela pessoa, fez o bem, deu atenção, deu carinho, então isso se torna uma passagem um pouco mais leve. Interessante por quê? Porque muitas vezes nós vamos estabelecendo guerras internas. Nós pedimos pelo cessar das guerras entre nações, entre as nossas famílias, entre pessoas, e nós nos esquecemos das guerras internas, justamente quando nós falamos dos sentimentos, quando nós falamos das emoções, quando nós falamos do perdão que nós podemos oferecer para alguém mesmo que esteja falecido ou vivo, o amor que precisa ser reintegrado, reestabelecido diante desta perspectiva da fé em que vivemos. E muitas vezes a revolta com Deus. Deus causou. Nós tiramos também a nossa perspectiva pessoal desta vivência a partir das relações interpessoais, da nossa relação que nós vivemos conosco mesmo, que é justamente o que o apóstolo João nos ajuda a refletir. Como amar a Deus se nós não amamos o próximo que nós vemos. Então é nessa perspectiva que eu creio que é preciso que a gente tenha conscientemente o nosso olhar interno, não de forma egóico, mas de uma forma de autocuidado mesmo. Com certeza. Você citou um ponto muito importante. Chega um momento que muitas pessoas se revoltam contra Deus, que é o segundo estágio que eu falei para vocês do luto, é a raiva. Chega a interrogar o porquê Deus, com ele ou com ela e não comigo. O Senhor existe? Então começa a interrogar, por incrível que pareça, chega a interrogar a nossa maior crença, que é a que nós vamos buscar no último estágio, né? Que é a negociação. Então, assim, Deus, eu vou fazer a minha crença até você, eu vou até a Basílica fazer o meu milagre, aí depois se volta. Mas no primeiro momento existe essa ira contra ele, interroga tudo. Então, a fragilidade é tanta que a fé ela chega a abalar um pouquinho, mas depois ela volta. Bruna, a gente tem algumas perguntas também que os telespectadores mandaram para a gente vai colocar no ar e vai mostrar para você algumas perguntas, então, que chegaram. Minha mãe, olha, a Maria Helena, ela diz assim: minha mãe faleceu há alguns meses e a dor não passa. Parece que, se eu superar, vou me esquecer da sua voz, da sua risada e do seu rosto. O que eu faço? Ela mandou essa mensagem a Maria Helena de Itirapina, São Paulo. Faz alguns meses. Isso é muito natural. Nós temos que entender esse processo de luto dela.
faz parte, ela precisa passar por isso. E é tão bom ela saber que ela teve momentos de sorriso com essa mãe, de carinho com essa mãe. Foi o que eu falei agora há pouco para vocês, é guardar esse sentimento que teve durante o momento em que ela estava em vida aqui ao lado dessa filha. Então, ela precisa passar por isso, ela precisa elaborar isso. Na hora da saudade, olhar uma foto. Então, assim, o luto, ele é super natural que aconteça meses depois, semanas. O que não pode é perdurar depois de anos, porque isso pode gerar uma futura depressão, mas ela ainda está dentro e vivendo normalmente isso daí. Então faz parte, tem que viver mesmo. Se bateu a saudade é porque foi muito importante na vida dela, elas tiveram um bom relacionamento durante essa vivência aqui na Terra e tá tudo tranquilo dentro do prazo que ela está. Tem um período do luto, assim, que vocês costumam, de repente... Ou qual que é esse período? Porque você falou assim, porque alguns meses ainda. Não é regra. Isso vai depender do emocional de cada ser humano, de como ele consegue lidar com perdas. Então, não tem uma regra exata. É assim, o luto é de tanto a tanto e até 2 anos, não. O que não pode é perdurar, a pessoa paralisar a vida dela para ficar vivendo naquela tristeza, remoendo tudo aquilo, vivendo dos sentimentos que causaram, momentos que foram passados. Mas, assim, não tem regra nenhuma. Cada um vai saber lidar com isso e tem o seu tempo de recuperar e voltar, né, para as rotinas normais da vida. Bruna, diríamos que a palavra que caberia também é ressignificar, que seria a massagem para a alma. Sim, com certeza. E aí depois que passa esse processo de dor, de tristeza, que eu falei para vocês que é muito natural e muito necessário para cada ser humano, vem esse daí, ressignificar o que é a morte. Para cada um, se eu te perguntar o que é, você vai me responder, ele vai me responder de outra forma, mas é uma passagem. A gente sabe que foi feita, a pessoa cumpriu aqui a etapa nessa terra, da melhor forma dela, da melhor forma com a família. E então é trabalhar isso daí e saber, como a gente tinha falado um pouquinho antes, saber, gente, que a finitude, ela existe para todo mundo. O que não dá é para ficarmos vivendo nisso. Nossa, justamente. A minha mãe morreu, ou meu filho, eu perdi meu irmão, ou seja, enfim, e ficar assim, e agora? Só falta eu, será que eu serei a próxima? Então, isso que não pode ficar, né, remoendo dessa forma. É saber que a finitude existe, ela está aí. É a única certeza que a gente tem, né? Pode gerar até uma neurose também. Sim, exatamente. Por isso mesmo que tem que ser bem trabalhada. E claro, gente, isso daqui, nós estamos dando uma pincelada, e nós temos famílias que têm que amparar, amigos que têm que amparar, mas num caso muito extremo, que a pessoa não consiga sair dessa situação do luto sozinha, procure uma busca profissional, com certeza. A gente tem mais pergunta que chegou para a gente pelo nosso WhatsApp. O Luiz Henrique, de Montes Claros, Minas Gerais. Sou viúvo e cuido da minha filha de 5 anos sozinho. Me sinto perdido, principalmente quando ela diz que sente falta da mãe. Ela começou a fazer birra. Às vezes não quer comer e só fica no quarto. Como eu posso ajudar a minha filha de 5 anos? Agora nós estamos falando da infância. A infância, que nem aqui eu estou conversando com vocês me compreendem, vocês me respondem e está tudo certo. No processo de terapia com o luto infantil, essa criança ela não vai verbalizar da forma que eu pergunte, que nem eu estou fazendo com vocês, e ela vai me dar a resposta da forma que eu gostaria. Como é que essa criança vai elaborar? Através do ludodiagnóstico, da ludoterapia. E o que é isso, Bruna? Como é que eu lidaria dessa forma com a minha filha? Deixa ela se expressar. Ela está sentindo a dor. Ela demonstra em pontos, ela está deixando de comer, ela está ficando mais dentro do quarto, afastada. Justamente. Então, tenta colocar ela para expressar isso daí. Tá? Dentro da terapia, nós colocamos isso através do desenho, do pintar, porque ela vai expressar tudo que está passando aqui dentro. Diríamos que são emoções armazenadas, Bruna, que precisam ser, de alguma forma, conscientemente colocadas para que libere esse espaço, né, no coração, libere esse espaço propriamente na mente para que essa criança possa viver uma vida tranquila, mas justamente são sinais que são dados e muitas vezes os que estão ali imaginam que a criança ela está tendo um comportamento anormal e não é, ela está tentando expressar
o sentimento daquela perca que ela também não sabe lidar. Exatamente. Por isso que ela está expressando de uma forma diferente. E isso, né, eu sugiro que o pai procure uma ajuda profissional, já que ele já está perdendo as forças, porque ver a filha nesse sofrimento pode acarretar futuros problemas na vida dessa criança. Como é que ela vai trabalhar com a perda na adolescência? Então, ela precisa elaborar tudo isso hoje. E é interessante que esta perca também é diante das situações da vida. Eu creio que essa perspectiva da morte, não bem trabalhada ou lidada, vai se dar também nas percas daquelas situações que esta criança, no caso, ou outras crianças e adolescentes vão ter ao longo da vida. A perca do emprego, a perca de uma situação que seria positiva, uma viagem, e isso tudo vai sendo internalizado, né? Se não bem trabalhado. Exatamente, se não trabalhar essa perda que ela está tendo, né? Exatamente, o simbolismo da perda pode acarretar outros problemas ao momento que ela se deparar com perdas futuras, que não necessariamente a morte. E daí eu colocaria também esta ajuda espiritual. É preciso que nós tenhamos essa conexão, então, da ajuda psicológica com a ajuda espiritual. Buscar uma paróquia, uma igreja, usar-se de meditações, de músicas, de orações, estar próximo às pessoas. Eu creio que tudo isso favorece para que a vida dessa criança ou a vida dessas pessoas que estão passando por um processo de luto seja de fato reintegrada. Com certeza, sem dúvida. Eu acho essencial a fé. É isso mesmo, a sua conexão espiritual com a sua crença, no qual você acredita. Eu acredito que muitas pessoas, os telespectadores nossos, são católicos, então se unir mesmo à mãe, Nossa Senhora Aparecida, a Deus, ou ao seu santo mesmo que você crê, porque isso é uma ajuda muito grande, mesmo ela sendo pequenininha, já trabalhar isso com ela. Vai ajudar. Com certeza. Muito obrigada, Bruna, pela sua participação aqui, por alguns esclarecimentos, né, por ajudar a gente a conseguir compreender melhor, ajudar, né, as famílias que estão enlutadas nesse momento. Seja sempre bem-vinda aqui à Família dos Devotos. Eu que agradeço imensamente mais uma vez. Quero agradecer, Bruna, pela sua presença e tenho certeza que muitas pessoas trouxeram para si, diante dessa exposição, clarificação, claridade para o seu sofrimento, para a sua dor, para que alcancem de fato, principalmente neste dia em que nós lembramos dos finados, para que encontrem de fato a paz, a esperança e ter esta confiança em Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Obrigada, bom dia. Obrigada.